Professor é atingido por bala perdida em frente à escola pública em Ceilândia. O homem de 62 anos estava codificando o controle remoto do portão eletrônico da escola quando sentiu a dor na perna. Era um disparo de arma de fogo que até agora ninguém sabe de onde veio. Esplanada dos Ministérios está na tentativa de ser liberada nesse momento por autoridades que temem confronto entre bolsonaristas e grupos contrários que marcaram manifestação para domingo. Como é que está a situação por aí, Tatuzinho? Pois é, Malta, a situação de momento é que a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Polícia Militar e a Secretaria da DF Legal, tentam uma negociação para que os manifestantes pró-Bolsonaro deixem aqui a esplanada dos ministérios. Inclusive, deputados distritais já enviaram um ofício ao Ministério Público aqui do Distrito Federal pedindo para que a esplanada fosse liberada, para que o trânsito possa voltar a fluir. E também mulheres indígenas fazem uma marcha aí numa situação contrária ao governo. As informações daqui a pouco. Nós vamos voltar para lá ao vivo em instantes. Na BR-040 em Lusiânia, na chegada ao Distrito Federal, metade dos caminhoneiros que fazia a paralisação a favor do presidente já deixou o local. Cerca de 50 carretas continuam estacionadas em um posto de combustível, mas sem interditar a pista. A categoria reagiu à declaração do presidente, pedindo harmonia entre os poderes e ao pedido que ele fez aos caminhoneiros para que não parem. A polícia negocia a prisão de Marco Antônio Pereira Gomes, o homem que se apelidou de Zé Trofão e se apresenta como líder dos caminhoneiros. Ele é investigado por atos violentos e ameaças à democracia. No mundo político, as reações à declaração de Bolsonaro de que não teve a intenção de agredir poderes e a ligação feita pelo presidente ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. No 7 de setembro, Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de canalha e disse que não cumpriria decisões judiciais. Ontem, em declaração à nação, afirmou que as palavras foram ditas no calor do momento. E como é de costume, o nosso jornal traz mais uma reportagem que mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. As 3 meninas de Brasília, boas de bola, que foram convocadas pela Confederação Brasileira de Desporto para participar da equipe que vai disputar a primeira edição do Mundial de Jogos Escolares na Sérvia, agora em setembro. O SBT Brasília, primeira edição, faz um rápido intervalo e na volta, ao vivo, a tentativa da polícia de liberar a esplanada dos ministérios. A gente volta em instantes. Estamos de volta às 11h53, ao vivo, direto da esplanada dos ministérios. O Batalhão de Choque, o DF Legal e outros grupos da Polícia Militar, nesse momento, retiram à força as barracas dos manifestantes que se recusam a liberar as vias da esplanada dos ministérios neste 6º dia de interdição. Tatuzinho, é com você ao vivo, clima de tensão nesse momento. Oi, Malta, boa tarde para você e a todos assistindo ao SBT, aqui no DF e também no entorno. A gente continua aqui na esplanada dos ministérios, acompanhando essa ação, como você disse muito bem, do DF Legal, em conjunto com a Polícia Militar, por meio da Secretaria de Segurança Pública do DF. Veja só, eles chegaram aqui mais cedo, houve uma tentativa de negociação para a saída tranquila desses manifestantes pró-Bolsonaro. Agora há pouco a gente mostrou aqui, a gente estava acompanhando de perto essa ação da Polícia Militar para a retirada dessas barracas. Alguns manifestantes que nesse 6º dia continuam acampados aqui na esplanada, principalmente porque a Secretaria quer que libere o trânsito aqui da região, para que não possa atrapalhar mais a fluidez do trânsito aqui na região da esplanada dos ministérios. E com isso está tendo essas ações para retirada. A gente está acompanhando aqui agora a movimento, a ação do pessoal do Choque, que também chegou aqui ao local para dar apoio aos outros policiais e também à Secretaria DF Legal. Eles estão retirando, tem alguns manifestantes pró-governo que eles continuam, lógico, resistentes, não querem deixar aqui a esplanada. Eu conversei inclusive com alguns manifestantes, veja só, inclusive tem uns que ficam o tempo todo, Malta, daquele jeito ali, ó. Eles querem permanecer nas barracas, eles dizem que vão continuar a lutar pelos seus direitos até esse sábado, principalmente na parte do meio-dia. A gente está acompanhando de perto, a polícia inclusive fez até um cordão aqui para que essa ação seja cumprida, né? Que o DF Legal possa cumprir da melhor forma possível, junto com a Polícia Militar, a retirada desses manifestantes. Lembrando que, lógico, sempre alguns estão resistindo, não querem deixar aqui a esplanada, principalmente
justamente, Malta, essa parte que nós estamos, que é bem em frente aqui ao Ministério da Saúde e também o Palácio do Itamaraty. Algumas pessoas, Malta, mais cedo que resistiram a essa ação da polícia, inclusive os policiais tiveram que usar até o spray, né, para que possa conter essa ação, os ânimos, às vezes, de alguns. Lógico, eles disseram, inclusive aquela mulher ali disse que vai permanecer até sábado, até meio-dia, que deve voltar para o estado de Santa Catarina. Lembrando que tem manifestantes aqui de todas as partes do Brasil que continuam aqui. Só que agora, Malta, a gente já percebe uma ação mais tranquila. Veja só, após ali uns ânimos exaltados, ali por volta de umas 11, 11h30, agora parece que eles estão deixando aqui. Aquele senhor ali, inclusive, está sendo levado agora pela polícia, né? A maioria dessas pessoas acaba resistindo, não sabe se ele está passando mal ou não, se foi abordado pela polícia ou não, mas a gente acompanha aí, olha só, barracas sendo desmontadas aqui no decorrer da esplanada dos ministérios. Os policiais parece que o senhor parece estar passando mal, veja só, nessa ação aí, a polícia agora dando um pouco de água para ele aí, após tudo isso, Malta. Ali, Malta, a gente percebe, vamos dar um giro aqui na região da esplanada, veja só, aonde os policiais estão aqui, as pessoas, lógico, revoltadas, veja só, há vários ônibus ali do pessoal do batalhão de choque, viaturas também posicionadas, bem na frente aqui da Praça das Bandeiras, inclusive tem até o caveirão do choque, tudo isso para esse dia, esse sexto dia, onde esses manifestantes, eles estão resistindo aqui a deixar a esplanada dos ministérios, e a gente acompanha, veja só, aqui as barracas desmontadas, um senhor passando mal ali a gente está acompanhando de perto, veja só. Não sei se é amanhã? Sair amanhã, sim, não, amanhã nós ia sair, eles entraram aí quebrando tudo com nós, ó, para nós dar isso aí, ó, a confusão para vocês botar na mídia, só isso. Olha só, Malta, essa aí é a opinião do cidadão aqui, a gente está colocando ele ao vivo aqui no SBT, lógico que a gente não tem partido, nem lado A, nem lado B, a gente está aqui para mostrar essa ação das forças de segurança, que já vem tentando desde o terceiro dia antes aqui, essa negociata, para que eles possam deixar a esplanada e que o trânsito volte a fluir novamente. Aqui, inclusive, Malta, a gente continua acompanhando, veja só, ainda tem caminhões posicionados, carros, alguns acampados também, mas a concentração maior, a situação maior, e que ficou um pouco complicada, principalmente há poucos instantes, foi aqui nessa parte debaixo dessas barrigudas, né, dessas paineiras, aonde o pessoal está revoltado, diz que só vai sair daqui, Malta, com a questão de um mandado de soltura, que eles possam sair, um mandato, né, por parte do governo judicial, uma ordem judicial para que eles possam deixar aqui o espaço, viu, Malta? Ó, é o seguinte, Tatuzinho, eu gostaria que você continuasse mostrando, diretor, enche a tela. Nesse momento, a polícia recolhe as barracas e os outros equipamentos que esses manifestantes haviam deixado na esplanada dos ministérios. Tatu, vou pedir para o seu cinegrafista desviar um pouquinho de você e conseguir mostrar ali um pouco mais próximo como que está a operação da polícia do DF Legal nesse momento. Algumas barracas já foram retiradas do local. Lembrando a você, hoje é o sexto dia de interdição da esplanada dos ministérios. Os manifestantes pediram ao Superior Tribunal de Justiça que proibisse a polícia de retirá-los da esplanada até o dia 20 de setembro. Eles queriam continuar até o dia 20. O pedido incluía a proibição de que a Polícia Militar desse ordens de prisão, mas o STJ negou o pedido de salvo-conduto coletivo em favor dos grupos de apoio ao governo que se reuniram nas manifestações de 7 de setembro e estes que você vê na tela agora ao vivo permanecem acampados no local. Nós que somos aqui de Brasília estamos acostumados a noticiar manifestações como essas. E neste momento, a proximidade dos ônibus do batalhão de choque é um indício de que a polícia não vai recuar. Não vai haver negociação com esses manifestantes. Pois não, Tatu, pode falar. Malta, a gente está aqui com a Major Kelly, para ter mais informações precisas, até mesmo por parte dessa operação da polícia. Major, o objetivo aqui agora é a questão de liberar o trânsito, a fluidez do trânsito, que é sexto dia, né? Exatamente, a gente vem negociando há bastante dias, né, explicando a situação de mobilidade da cidade, e hoje tinha sido acordado já o prazo final. Isso foi negociado, nós viramos a madrugada do dia 7 para o dia 8, do dia 8 para o dia 9. Né? Eu mesma passei aqui 24 horas nessa esplanada negociando junto a eles. E aí houve toda essa resistência. E agora nós recebemos realmente a ordem aí do governo do Distrito Federal para desobstruir a via. Ou seja, no máximo, até agora a parte da tarde, o trânsito já possa ser liberado, né, Major? Sim, o trânsito já está liberado. A partir de agora o trânsito já está sendo liberado. Major, qual que é a avaliação de momento agora, desses 30 minutos aqui, dessa ação da Polícia Militar junto com o DF Legal? Essa ação aqui já tinha sido repassada para eles, já tinha sido negociado e já tinha dado o prazo para eles se retirarem. E eles quiseram resistir.
né? E, infelizmente, né, a gente, diante de uma desobediência à ordem policial, a gente tem que atuar. Houve alguma prisão aqui? Não, por enquanto não. Em questão de desacato ou desobediência? Não, por enquanto não. E vocês continuam aqui presentes, né? Estamos presentes aqui para garantir a ordem, né? E para fazer com que a via possa retorne seu fluxo normal. Inclusive a gente viu que até o pessoal do choque também foi acionado aqui pelo local, porque é uma situação, lógico, que envolve tensão, a gente não sabe o que vai acontecer de fato na frente, por isso todo esse aparato das forças de segurança, né? Exato, a gente vem negociando há bastante tempo, evitando o uso da força. E a questão do uso do gás, o uso progressivo da força, justamente para que, né, seja observado aí os direitos constitucionais. Tá aí, ô Malta, esse aqui é a Major Kelly falando com a gente. Obrigado pela gentileza, Major. Esse senhor aqui, como a gente está o senhor passando mal, situações, porque principalmente a polícia, houve essa ação aqui, alguns ficaram resistentes, houve o uso de spray, né? Principalmente spray nessas pessoas. Inclusive a gente está aqui no local, Malta, já na outra parte aqui, veja só, atravessando aqui a Praça das Bandeiras, o DF Legal, ele continua na outra parte da região. Veja só, onde estão os caminhões estacionados. Veja só, o pessoal, lógico, fica exaltado, a polícia está ali do outro lado. A gente vai tentar chegar aqui, Malta, para mostrar ao vivo aqui no SBT Brasília essa ação do DF Legal. A gente que está aqui desde cedo acompanhando a chegada dos primeiros policiais militares, eles que chegaram conversando. Houve aquela notícia, a informação de que foi uma ordem do governo do Distrito Federal para liberar as vias aqui da Esplanada do Ministério para que o trânsito possa fluir, e alguns ficaram resistentes, outros acabaram acatando essa ordem do governo do DF, e agora a gente está acompanhando aqui, Malta, já essa parte de cima, aonde há esses caminhões e ônibus. Aqui, veja só, tem um cordão feito pela Polícia Militar, acompanhando essa ação do DF Legal para a retirada desses manifestantes. Eles tentam negociar na medida do possível, mas tem aqueles que acabam não acatando essa ordem, como por exemplo esse senhor aqui, que acaba resistindo aí, acaba usando palavras de baixo calão, tudo isso. E eles cobram aqui, Malta, esses manifestantes para o governo, uma ordem judicial do governo com relação ao despejo aqui da Esplanada dos Ministérios. Eles falam que eles estão aqui de forma legal e que a Secretaria DF Legal, junto com a polícia, estaria ilegal cumprindo, ou seja, retirando eles aqui do espaço desse gramado da Esplanada dos Ministérios. Malta, então é um momento assim de muita tensão aqui no local, viu? Ô, Tatu, obrigado pelas informações. Segura aí, por gentileza, a gente já volta a falar contigo. Eu preciso só tocar outros assuntos igualmente importantes aqui da edição de hoje, mas eu peço que você acompanhe de perto essa operação do DF Legal e da Polícia Militar. Major Kelly acabou de nos dizer, foi uma ordem do governo do Distrito Federal, eles não podem mais permanecer ali na área. Outro assunto muito importante da nossa região, a escassez de água, pessoal, já é uma dura realidade que o Brasil está enfrentando nesse momento. Especialistas com quem nós já conversamos, inclusive aqui ao vivo, dizem que no mês de novembro próximo vai ser um período com sistema hidrelétrico sob estresse. Agora, por outro lado, aqui no Distrito Federal, a água disponível para consumo humano não deve faltar. O secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, José Sarney Filho, está conosco ao vivo e diz que as chances de crise hídrica para os brasilienses são mínimas, não é, secretário? Obrigado pela presença. Nós estamos mesmo com os reservatórios em situação confortável? Obrigado, boa tarde a todos, amigas e amigos que estão nos ouvindo, nos vendo. Estamos sim, graças a Deus, aqui em Brasília, os nossos dois principais reservatórios estão todos dois acima de 70%, então Santa Maria está com mais de 80% e o Descoberto está com 70%, então a crise hídrica, esse ano nós temos absoluta certeza que no que diz respeito ao consumo humano, ela não vai existir. Isso é estabelecer uma diferença, né? A água disponível para o consumo humano aqui dos brasilienses não é a mesma da qual a gente depende para a geração de energia elétrica. Então é importante que o brasiliense entenda, a tranquilidade é para água para beber, lavar roupa, eventualmente lavar o carro, não pode fazer isso com exagero se não tem desperdício, mas é necessário economizar energia elétrica, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. A água depende dos nossos reservatórios aqui. A energia depende dos reservatórios do Brasil todo, que estão todos eles, na sua grande maioria, em baixa, com uma capacidade já quase no limite. Então, são duas diferenças básicas. Nós também temos uma preocupação, aproveitando essa audiência de vocês, que é grande, e essa preocupação ambiental, com as queimadas. Eu sempre aproveito essas oportunidades para dizer que nós estamos no período crítico e é importante que se tomem todas as cautelas.
vamos ser responsáveis. Nós podemos dizer que nos 2 últimos anos, no ano passado e nesse ano, nós conseguimos diminuir até agora o número de extensão de áreas queimadas nas unidades de conservação, porque há uma maior conscientização, educação ambiental, fizemos os aceros e contratamos os brigadistas também no momento certo, coisa que o Pantanal, os estados do Pantanal deveriam ter feitos, contratarem muito mais brigadistas, fazer os aceros. Então, enquanto ano passado o Brasil todo foi recordista em fogo, todos os biomas, Brasília diminuiu o número de queimadas nas unidades de conservação em 50%. Esse ano está sendo mais difícil, mas mesmo assim, eu ainda não contabilizei ontem e hoje os incêndios na Flona e os incêndios na floresta, na unidade de conservação do Parque Nacional. Mas, até agora, nós temos tido êxito em não deixar que a área dos incêndios aumentasse. Deixa eu aproveitar que o senhor está falando desse assunto, secretário, perdão interrompê-lo, só para trazer essa informação. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter nessa madrugada o incêndio no Parque Nacional de Brasília. E pela última informação dos bombeiros, para a nossa equipe, foram um pouco mais de 800 hectares de área queimada. Para você em casa ter uma ideia, 1 hectare é como se fosse a área do Estádio Nacional Mané Garrincha, ali do gramado. Quando se queima 800, é 800 vezes o tamanho daquele gramado. Na noite de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu uma solicitação para conter as chamas lá na área ambiental. De acordo com a perícia, no começo da semana, esse fogo começou pelos entulhos próximo a Santa Luzia, na cidade estrutural. O laudo final da perícia fica pronto em 30 dias. Então, lembrando para você de casa que se você vir um foco de fumaça, de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, porque quanto antes, é 193 o telefone, quanto antes os militares chegarem ao local, mais fácil vai ser controlar esse fogo. É o que o senhor estava dizendo, né, secretário? Precisa ser responsável, porque um incêndio que começou ali para queimar lixo na área da estrutural acaba devastando uma área de preservação nossa. Esse é um dos grandes problemas. Lixo, material de resíduo de plantas, de poda, não se deve tocar fogo, principalmente nesse momento. Deve-se tomar cuidado também com o cigarro, a ponta do cigarro que se joga. Se ela pega uma área seca, ela espalha um fogo e cria prejuízo. Mas, graças a Deus, a população cada vez mais está consciente e os cuidados foram todos eles feitos. Os brigadistas também têm ao lado do Corpo de Bombeiros, que eu não canso de elogiar, de Brasília, que é uma referência nacional, é uma referência inclusive internacional no combate aos incêndios florestais. Esse Corpo de Bombeiro também tem prestado um relevante serviço com rapidez, impedido uma catástrofe maior. Então, a gente tem conseguido, mas não depende só dos órgãos governamentais, depende de você, depende de cada um de nós. Secretário, o que o senhor pode dizer é que o pessoal que precisava ser contratado para que a gente esteja de prontidão para combater essa chama foi contratado. Está todo mundo, basta acionar que tem militar e brigadista para ir atrás do fogo, né? Foi contratado e foi contratado principalmente, mais importante, no prazo bom. Não foi contratado como outros estados fazem sempre, quando o incêndio já está disseminado em todas as regiões, em todos os parques, não. Foram contratados em começo de agosto e justamente preparados com toda uma estrutura. Junto com o nosso Corpo de Bombeiro, nós estamos muito bem aparelhados. E com a participação da população e dos meios de comunicação, nós estamos realmente nos diferenciando do resto do país, fazendo bem às futuras gerações. Um negócio para o senhor e para a senhora que nos acompanham agora e que eventualmente nunca tenham participado de um trabalho de combate à chama. Evidente que eu nunca fui lá apagar o fogo, mas como repórter já acompanhei esses militares em loco e é um trabalho inglório. Você apaga uma labareda de cá, surge outra no meio do mato, o vento, a secura, tudo atrapalha muito. Então pensa bastante antes de atear fogo em lixo ou em folha seca perto da sua casa, porque você não faz ideia do desastre que começa quando você simplesmente bota fogo num saco de lixo. Quem nunca participou de um trabalho de combate a incêndio florestal não tem noção do desgaste das equipes e da dificuldade que é muitas vezes acessar locais de mata fechada, que são muito difíceis para os bombeiros chegarem até lá e trabalharem. Então é desesperador. O secretário, eu peço então que o senhor reforce esse apelo, né, para as pessoas que estão em casa. Vamos viver ainda 2 meses de secura muito intensa, não é hora de brincar com fogo. Com certeza.
Olha, nós estamos chegando na Semana do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, é a savana mais biodiversa do mundo, que tem a maior biodiversidade, maior variedade de animais, de plantas, é produtora de água do Brasil, e preservar o Cerrado contra as queimadas, preservar os bichos do Cerrado, as plantas do Cerrado, é preservar o presente para que os nossos filhos no futuro possam usufruir desse bem tão maravilhoso que é o Cerrado brasileiro. Secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, José Sarney Filho, conosco ao vivo no SBT Brasília, primeira edição. Secretário, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Até a próxima. Deixa eu pedir para o diretor, já vamos cortar lá para o Tatuzinho. Eu sei que ele está ao vivo na Esplanada dos Ministérios e está conversando com manifestantes que estão lá presentes no local. Vamos ouvir o que esse rapaz que está na Esplanada agora ao vivo tem a dizer. Federal, tu é uma vergonha, tá? Dia 10 de setembro. Nós estamos aqui, ó, há 6 dias. A polícia vem, ameaça nós, a polícia bota escudo. Eles querem desmobilizar tudo aqui, mas o povo acordou e nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós queremos a saída dos 10 ministros. É isso que o povo está fazendo aqui, dias e dias e dias. Dias e dias. Então eu quero deixar isso aqui relatado. Governador do Distrito Federal, tu és uma vergonha. Tu coloca homens fardados dentro daquela farda, homens pai de família, contra outros que nem eu. Tem policial que tá envergonhado olhando Tatuzinho, isso. você me escuta? Tatuzinho me ouve nesse momento? Tatu, gostaria que você descrevesse como é que tá. Nesse momento a gente não tem a ligação, já vamos voltar para a Esplanada dos Ministérios ao vivo. Foi uma ordem do governo do Distrito Federal, após dias de negociação, para que conseguissem tirar os manifestantes que resistem com as barracas, com o material que eles trouxeram para continuar lá na Esplanada dos Ministérios. A Polícia Militar acabou de dizer para a gente ao vivo, não vai mais negociar, agora tem que sair. Antes disso, a gente vê que após conter um foco de incêndio no Hospital de Santa Maria, o pessoal lá retomou o atendimento. Vamos ver na reportagem. Macas espalhadas pelo estacionamento do Hospital de Santa Maria. Pacientes do pronto-socorro adulto sem condições de andar, assustados por causa do incêndio. Todo mundo aqui fora, ó. Todo mundo está evacuando o hospital inteiro. Tem paciente com oxigênio, teve que descer todo mundo correndo. Quem aguardava atendimento médico na emergência também precisou ser conduzido para fora da unidade de saúde. Fumaça preta, tá cheio de forte de borracha aqui. A suspeita é de que o fogo tenha começado no subsolo do prédio, onde fica um depósito de materiais hospitalares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o sistema de incêndio do hospital funcionou rapidamente, o que impediu que as chamas se alastrassem para outras áreas. Foram adotados todos os protocolos de segurança. A nossa brigada prontamente desceu ao subsolo, acionamos o Corpo de Bombeiro. E na ocasião que o Corpo de Bombeiros chegou, a gente já havia resolvido a situação do incêndio. 4 pacientes foram transferidos para o Hospital Regional do Gama. Antes do incêndio começar, o estado de saúde deles já era grave. Entramos em contato com o Hospital do Gama, foram disponibilizadas 4 vagas de box de emergência e 8 vagas de enfermaria. Selecionamos aqueles pacientes que estavam em uso de oxigênio, porque é um paciente que já tem um comprometimento pulmonar um pouco mais importante, que em contato com a fumaça poderia agravar essa doença, e direcionamos para o hospital vizinho. Ninguém ficou ferido nem inalou fumaça. No fim da tarde de quinta-feira, a Secretaria de Saúde chegou a decretar bandeira negra no Hospital de Santa Maria. A unidade ficou fechada para receber novos pacientes e as consultas agendadas foram suspensas, situação que foi normalizada logo em seguida. Agora, o Hospital de Santa Maria aguarda o resultado da perícia para entender as causas do incêndio. A gente vai voltar ao vivo para a Esplanada dos Ministérios, onde neste momento a Polícia Militar tenta cumprir a ordem do governo do Distrito Federal para que as vias sejam liberadas. Os manifestantes tentaram na Justiça um salvo-conduto para que pudessem continuar ali. A Justiça negou. Tatuzinho, é com você.
Pois é, Malta, a gente continua aqui ao vivo da Esplanada dos Ministérios. A gente mostrou agora há pouco a saída, né, de alguns manifestantes pró-governo Bolsonaro. Eles que estão aqui já no 6º dia, depois, lógico, desse ato, eles continuam, né, desde domingo, quando chegaram a Brasília para esses atos pró-governo. Inclusive, a gente vem acompanhando tudo isso de perto. A gente continua agora, Malta, acompanhando. Eles estão saindo agora, deixando aqui a parte da Esplanada dos Ministérios. Veja só, algumas carretas já deixam aqui o espaço, elas que estavam posicionadas, estacionadas desde o dia do domingo, né? Véspera do feriado da Independência. Eles saem agora, Malta, meio que, lógico, chateados aqui da Esplanada, porque eles queriam permanecer até a tarde deste sábado. Inclusive, eles fazem uma espécie de buzinaço. À medida em que a gente vai entrando aqui no gramado da Esplanada, bem em frente à Praça das Bandeiras, os policiais vão negociando. Inclusive, ali agora tem até a presença, veja só, Malta, acho que acredito que seja... negociando com eles, conversando para a retirada deles. A Secretaria da Legal vai avançando na medida do possível e eles vão saindo nessa parte daqui de forma até então pacífica. A gente está acompanhando, veja só, ali do outro lado tem uma presença grande, os policiais vão fazendo um cordão, conversando, lógico, com os manifestantes para que eles deixem aqui a Esplanada dos Ministérios. Alguns já vão retirando, desmontando as barracas, retirando os colchões, as mercadorias que eles trouxeram dos estados, né, para vir participar desse manifesto. E aqui a gente tem nesse momento agora, veja só, Malta, a presença do batalhão de choque, que também foi acionado para o local, para cumprir, como disse, essa ordem do governo do Distrito Federal para a retirada desses manifestantes aqui da Esplanada dos Ministérios. E tudo que vai sendo retirado, Malta, principalmente os gradios, as grades, são colocadas nos caminhões da Secretaria DF Legal e são, lógico, levadas, recolhidas para algum local. E a gente acompanha aqui. Tem pessoas que continuam resistindo, não querem deixar o espaço. Uns estão dizendo que vão permanecer nas barracas, nas redes, debaixo das árvores, até o sábado, meio-dia. E principalmente, Malta, eles questionam o seguinte, esses manifestantes pró-governo, o porquê outros militantes de outras áreas, de outros assuntos, podem permanecer, vir para a Esplanada e eles não podem continuar aqui até na tarde desse sábado, viu, Malta? A gente responde então agora nisso que nós vamos mostrar aqui. O Ministério Público do Distrito Federal foi acionado para que os manifestantes a favor do governo sejam retirados dos acampamentos. O que acontece? Quando você pede, comunica às autoridades que você vai fazer uma manifestação, você avisa dia, hora, local, para que a autoridade possa garantir a segurança dos manifestantes e permitir que grupos contrários também possam se manifestar em outro dia e outro horário, para que haja segurança para todos. Então o temor agora é de que com a chegada dos manifestantes contrários a estes que estão na Esplanada, que marcaram seus protestos para o próximo fim de semana, o temor é de confronto. Então é necessário liberar a via para que abra espaço para que uns que já se manifestaram saiam e outros cheguem. Agora, esse pedido para que o Ministério Público do Distrito Federal intervenha foi feito por 3 deputados distritais. No ofício, os deputados distritais alegam que a presença dos manifestantes a favor do atual governo coloca em risco não somente o Estado Democrático de Direito e as suas instituições, bem como a segurança e o direito dos cidadãos da cidade de circularem livremente. De acordo com o documento, movimentos e grupos sociais contrários ao governo federal protocolaram no GDF uma manifestação contra o presidente Bolsonaro marcada para domingo. E para os distritais, a manutenção do grupo pró-governo instalado na Esplanada pode frustrar a manifestação de outro grupo, à luz do disposto no artigo 5º da Constituição Federal. No final do documento, os deputados pedem ao MPDFT que tome medidas de fiscalização, investigação e, se preciso, judiciais para garantir o interesse público da população do DF. O documento enviado à Procuradoria-Geral de Justiça foi assinado pelos deputados distritais Arlete Sampaio, Fábio Félix e Leandro Graz. O homem que se intitula líder das manifestações dos caminhoneiros foi localizado em outro país. Foragido da justiça e incluído na lista de procurados da Interpol, o caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, apelidado por ele mesmo de Zé Trovão, foi localizado pela Polícia Federal num hotel do México, mas os policiais suspeitam que ele pode ter fugido já para outro país. Ele é investigado por atos violentos e ameaças à democracia. O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma declaração à nação, na qual afirma que nunca teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Bolsonaro foi orientado pelo ex-presidente Michel Temer. Temer também intermediou uma conversa por telefone entre Bolsonaro e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, alvo de ataque nas últimas manifestações.
A carta foi publicada por volta das 4h30 da tarde desta quinta-feira no site oficial do governo. Nela, o presidente Jair Bolsonaro diz: nunca tive a intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências entre algumas das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. O ex-presidente Michel Temer foi procurado por Jair Bolsonaro para avaliar a situação política do país após as manifestações de 7 de setembro. Temer disse que a situação era péssima. Bolsonaro então pediu auxílio. Temer sugeriu a publicação de uma carta em sinal de paz. Na manhã desta quinta-feira, um avião foi a São Paulo buscar o ex-presidente. Ele trouxe consigo a Brasília o esboço de uma carta. O texto foi lido por Jair Bolsonaro e também pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Eles analisaram, fizeram alterações e publicaram. Pouco antes da publicação da carta, mas com o texto já finalizado, Michel Temer intermediou uma ligação de Bolsonaro para o ministro Alexandre de Moraes. A conversa foi rápida, mas cordial, e nela o presidente adiantou o teor da carta. A repercussão entre apoiadores de Bolsonaro foi ruim. A carta foi criticada nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. Mesmo que alguns se mantenham céticos quanto à durabilidade da bandeira branca hasteada por Bolsonaro, o mercado financeiro, empresários e políticos estão reagindo positivamente. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, publicou em uma rede social que a declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro, afirmando inclusive que a harmonia entre os poderes é uma determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar, vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral não se manifestaram sobre a carta. Gestos de paz se deram também na relação do Brasil com a China. Durante discurso na abertura da 13ª Cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Bolsonaro agradeceu ao país oriental pela cooperação durante a pandemia. Esta parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. O professor de uma escola pública aqui do Distrito Federal, lá em Ceilândia, foi atingido por uma bala perdida enquanto tentava codificar o controle remoto do portão eletrônico dessa escola. Ele estava em frente a esse portão quando percebeu a dor na perna, olhou para baixo e viu que tinha sido alvo de um disparo de arma de fogo que ninguém sabe de onde veio. Kátia Gomes tem as informações pra gente. Kátia, com você. Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E ele é professor de uma escola classe que recebe alunos de 4 a 10 anos. E esses alunos, eles estavam entrando ontem na escola quando tudo aconteceu. E um detalhe é que essa escola, ela fica a pouquíssimos metros
da delegacia, que é a 15ª DP aqui em Ceilândia. E ninguém viu de onde esse tiro saiu. Foi uma bala perdida que atingiu o professor. Ele estava exatamente nesse portão quando percebeu que a perna dele estava sangrando. Ele sentiu uma forte dor, ainda tem algumas marcas de sangue aqui pelo chão. Ele sentiu uma forte dor e, inclusive, ele até pensou que era algum problema com o portão, né, que o controle tinha, talvez explodido, alguma coisa assim, o portão, a máquina. Ele não sabia exatamente o que tinha acontecido e quando ele viu, percebeu que o projétil tinha caído da perna dele. Eu vou conversar agora com a diretora da escola, a Michele, que está aqui ao meu lado, porque ela presenciou tudo, ela estava na escola no momento que tudo aconteceu e ajudou a socorrer o professor. Foi um momento assim, vocês também pensaram que tinha sido algum problema com o portão. Quando você viu que era uma bala perdida, ficou assustada? Muito assustada. A gente só percebeu quando ele mexeu a perna e caiu o projétil, né? Mas a gente ficou muito assustado. A princípio, a gente queria saber de onde tinha partido a bala, porque era na entrada das crianças. E aí a minha colega vice-diretora correu, colocou as crianças para dentro, enquanto a gente chamava o SAMU, chamava a polícia e tirava ele do sol, né? Porque era um horário de muito calor, muito quente, muito sol. Malta, eu vou pedir para o Dentinho mostrar para vocês. O caso aconteceu aqui e os alunos, eles entram por aquele portão ali, né? Não é isso, diretora? Eles entram por aquele portão, ou seja, bem próximo de onde a bala pegou o professor. É próximo e muitos dos nossos alunos fazem esse trajeto, né? Trajeto desse lado onde ele estava. Então, podia ser uma criança, podia ser um pai de aluno, podia ser um colega chegando também, podia ser qualquer um que estivesse nas proximidades. E agora a polícia, ela reforçou o monitoramento, o policiamento aqui na região por causa dessa situação? Sim. No interior da escola nós não temos problema de violência nenhum. O nosso problema é externo, né? E a Polícia Militar prontamente atendeu a ocorrência, bem como deixou as viaturas à disposição da escola, né? Na entrada dos alunos e na saída. Malta, nós fomos até a casa do professor, porque, claro, com o acontecido, ele está de atestado, inclusive tem dificuldades ainda para caminhar, precisa de ajuda de uma bengala. Nós conversamos com ele e ele contou detalhes do que aconteceu. Vamos ouvir agora. A perna direita estava dobrada, a esquerda esticada. Quando eu fiz o movimento assim, minha perna levantou. Aí eu escutei, nesse período, escutei um estampido. Pá! Aí eu vi, logo em seguida, no máximo 2 segundos. Rapidinho, 1 segundo, eu senti dor na coxa, uma dor forte na coxa, aguda, muito forte. Daí eu olhei assim, olhei a calça, começou a sangrar na calça, falei, uxi. E aí minha mão estava, essa que estava apoiada aqui, minha mão estava cheia de sangue. Aí pedi para uma menina que estava, que trabalha lá na coisa, chamar alguém da direção me ajudar aqui. Aí depois que eu olhei que tinha um furo na calça, com a bala aqui, eu fiz um movimento assim, a bala, bala não, projétil, né? Caiu entre as minhas pernas. Era mais ou menos um projétil de mais de 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro. Nós poderíamos estar noticiando uma tragédia hoje, porque foi uma bala perdida que atingiu a perna de um professor que, graças a Deus, passa bem, mas essa é uma escola com crianças pequenas. Então, assim, é preciso que a polícia investigue de onde partiu esse disparo para não deixar o Distrito Federal se tornar uma realidade muito comum, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde criança morre vítima de bala perdida, que ninguém sabe de onde veio, para onde ia, quem disparou. Uma tristeza. Ô, Kátia, a diretora falou que dentro da escola não tem ocorrência de criminalidade, mas que precisa reforçar o policiamento em volta, né? Precisa reforçar, sim, Malta. Aqui é uma região que é conhecida realmente por causa da violência, mas como a diretora me falou agora há pouco, que essa é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. A polícia informou tanto para a diretora quanto para o professor que teria tido um assalto aqui próximo à região ontem. Então essa bala perdida pode ter sido desse assalto. A polícia não soube confirmar ainda, disse que não sabe exatamente de onde que veio esse tiro e isso aumenta ainda mais o medo de todo mundo aqui na região. Mas, diretora, só para finalizar, para a senhora, precisa sim de um reforço na segurança aqui na região? Sim, sim, precisa sim. Nós precisamos de uma ronda mais ostensiva, com abordagens.
e assim dá uma sensação de segurança. Tá certo, então, agora o professor passa bem, ele está se recuperando, graças a Deus não foi nada grave, mas fica aí a lição para realmente melhorar o policiamento aqui na região. Malta. Obrigado, Kátia, pelas informações. A você que está em casa, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Na volta do break, o SBT Brasília, primeira edição, continua. Operação Sentinela. A polícia desmontou um laboratório de drogas em Ceilândia e um sargento da Marinha foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico. Com a gente ao vivo está o delegado Tiago Peralva, que cuida das investigações. Boa tarde, delegado. Obrigado pela presença. Como é que os senhores chegaram até esse laboratório do tráfico por lá? Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Então, ontem nós deflagramos a operação que foi batizada como Sentinela. Essa operação culminou no descobrimento de um laboratório de substâncias entorpecentes localizado dentro de uma kitnet na QNR3 em Ceilândia. Essa kitnet era de propriedade deste militar da reserva da Marinha e de sua esposa. Ambos estavam no local, no interior do lote, e foram presos em flagrante em razão do descoberto da droga. Foram apreendidos cerca de 30 quilos de maconha, 1 quilo de crack, 1 quilo de skunk, 500 gramas de cocaína, além de diversos insumos que são utilizados para misturar o material entorpecente, que inclusive a parte deles já estava pronto para a posterior revenda. Delegado, para a gente poder entender aqui, no esquema do tráfico de drogas, a droga bruta passa por esses laboratórios e depois vai para o usuário final? Quer dizer, existe um intermediário ali que a polícia também tem que ir atrás se quiser combater o tráfico? Exatamente, Malta, principalmente se tratando da substância entorpecente cocaína, porque ela, em regra, os traficantes recebem ela de forma bruta e, posteriormente, eles tratam esta cocaína para que ela renda mais e eles consigam oferir um maior valor em termos de dinheiro. No caso do combate ao tráfico de drogas, eu fico sempre com a impressão de que vocês da Polícia Civil, a Polícia Militar também está enxugando o gelo. É tão comum a gente ver o traficante de droga não sendo devidamente punido e logo sendo reincidente no tráfico de novo. O senhor acredita que seria necessário endurecer a legislação para que, uma vez preso, esse homem que está com uma grande quantidade de droga não voltasse mais a dar trabalho? Sim, nós acreditamos que realmente se houvesse um endurecimento dos benefícios que a lei proporciona àqueles que cometem esse tipo de crime, muito provavelmente diminuiria os traficantes que costumam estar nas ruas vendendo drogas para os usuários. E lá na região da 19ª, nós temos o costume de prender praticamente diariamente traficantes que estão vendendo drogas ali para a comunidade. Delegado, eu agradeço muito pela presença aqui com a gente ao vivo. Eu gostaria de ter mais tempo para a gente continuar debatendo esse assunto, mas o senhor viu que lá na Esplanada dos Ministérios o clima estava quente, a gente acabou tendo que ficar lá mais um tempinho para prestigiar o nosso telespectador com a informação ao vivo, mas eu tenho certeza que haverá outras oportunidades para o senhor participar com a gente aqui no Jornal. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde. A onça pintada Pet ganhou um brinquedinho novo para ela se exercitar nessa pandemia. Eu tenho certeza que vocês vão assistir a essas imagens e vão querer ter uma onça em casa. Ela puxa para um lado, morde do outro e parece que gostou do novo brinquedo, viu? Um balanço feito pela equipe de manutenção do Zoológico de Brasília. Novinho em folha, para onça Pet, a moradora de 16 anos. A ideia foi dos próprios funcionários, para enriquecer o ambiente da Pet e motivar comportamentos naturais dela. Esse foi o teste, mas eles disseram que vão ficar de olho no comportamento para ver se ela se adaptou mesmo ao novo presente. E 3 meninas de Brasília boas de bola foram convocadas pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, vejam só, para participar da equipe que vai disputar a primeira edição do Mundial de Jogos Escolares na Sérvia. É assim, ao som de um pagodinho, que o trio se prepara para entrar em campo. Se um dia eu disser que não te amo, que eu te amo. Ana Beatriz, 15 anos. A zagueira começou a jogar quando tinha 8.
Meu pai sempre foi minha inspiração no futebol, porque ele era jogador profissional e isso me deixou muito feliz, porque eu podia saber que eu tinha o apoio deles por perto de mim. O futsal também foi o pontapé para Lara Caetano. A goleira de 14 anos não começou no gol. Comecei no futsal, comecei na linha. Eu fui pro gol aos 10 anos e hoje com 14 nunca mais saí. Já a Maria Vitória mal começou a andar e já estava chutando a bola. Eu comecei com 3 anos a jogar. Aí eu entrei na minha primeira escolinha com 5 anos, que era a escolinha do Porto, que hoje é SH2 Toques. E aí, quando eu fiz 12, 13 anos, eu entrei no Minas Brasília. Estou até hoje. Há 3 anos, as 3 jogam juntas. O número até combinou, né? Agora, as meninas de Brasília se preparam para um grande desafio: compor a delegação que vai representar o Brasil na Sérvia de 11 a 19 de setembro no Mundial de Jogos Escolares. Na Ginasíade, as estudantes atletas vão disputar na categoria sub-15 do futebol feminino. Elas foram indicadas pela CBF. Nós fomos vistas por causa do nosso campeonato do Brasileirão Sub-16, que teve esse ano, e eu acho que foi daí que saiu essa convocação. A Maria Vitória, que joga no meio-campo, já está treinando duro, mas também já ensaia o idioma do país da disputa. Bom dia, dobro jutro, boa tarde, é dobar dan e boa noite, é dobro večer. Habilidade no pé, a Ana Beatriz já tem. Agora, o vocabulário sérvio ainda vai ter que treinar mais. Tem que praticar muito ainda, para poder aprender a pedir bola, assim, reclamar com o juiz, né? Agora, diante das promessas do futebol feminino brasiliense, eu é que preciso de muito treino, viu? Senhor! Gente, ó, respiração ofegante. Mal consigo falar, mas sabe por que eu não consegui? Porque eu não tenho chuteira. Ó, olha aí. Como é que a pessoa faz? Descalça. Mentira, eu não tenho o talento e a habilidade que elas têm. Torcida, porque elas vão pra Sérvia. Uhul! No sábado, meio-dia, a gente almoça juntos amanhã numa edição que fala das 2 décadas desde o 11 de setembro, o dia que dividiu a história do planeta, né? E que todo mundo descobriu o que era a palavra terrorismo. Amanhã, meio-dia, a gente almoça juntos no ar por um mundo melhor. Boa tarde para você e até amanhã. Tchau.